Em meio às vielas da Brasilândia, onde o som da cidade mistura buzinas, risadas e sonhos adiados, nasceu um garoto que via música onde o mundo só via barulho. Filho de pais vindos do interior de Minas Gerais, Samuel Lima aprendeu cedo que esperança também tem som, e que ela toca mais forte no coração de quem acredita. Com o apoio da família, ele transformou o silêncio da periferia em melodia, e mostrou que o verdadeiro sucesso não é ser ouvido por muitos, mas ouvir o que a vida tenta dizer para você. Uma história de amor, fé, trabalho e superação, sobre um menino que escutava o mundo de um jeito diferente. Antes de começar, deixe o seu like e inscreva-se no canal, é muito importante para a gente que está começando e conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Agora se acomode. Respire fundo e sinta o som que nasce de dentro. O sol ainda não havia vencido o frio quando o despertador tocou. No barraco simples, mas cheio de vida, Samuel abriu os olhos e viu o vapor do café escapando da cozinha. A mãe Elizabeth cantava baixinho uma música antiga, enquanto o pai, Antônio, ajustava a marmita e dobrava o uniforme de pedreiro. A casa era pequena, 2 peças e um quintal apertado, mas o amor ali dentro fazia parecer um palácio. Bom dia, meu príncipe, disse a mãe, sorrindo. Samuel respondeu com o mesmo brilho nos olhos. Bom dia, rainha. Tinha apenas 9 anos, mas já entendia o que era responsabilidade. Antes de ir para a escola, ajudava o pai a empurrar o carrinho de ferramentas até o portão, e a mãe a encher as garrafas de água que vendia na esquina. A vida era dura, mas dentro daquela casa ninguém falava de miséria, falavam de esperança. Elizabeth repetia todos os dias: a gente é do barro, filho, mas barro também vira arte nas mãos certas. Samuel não entendia totalmente, mas sentia que aquelas palavras tinham peso de futuro. A escola ficava no alto do morro, perto da linha do trem. O caminho era longo, e o tênis gasto deixava o pé molhado nos dias de chuva. Mas ele ia sorrindo. Na mochila, além dos cadernos, levava um sonho embrulhado: ser engenheiro de som. Gostava de gravar barulhos, o apito do trem, o riso das crianças, a água escorrendo na sarjeta, e dizia que cada som tem uma história dentro. Um dia a professora Lúcia, ao ver o menino colando o ouvido em uma lata d'água, perguntou o que ele fazia. Ele respondeu sério: "Tô ouvindo o som do mundo, professora. Tem coisa que a gente só escuta se prestar muita atenção." Ela sorriu, tocada. Aquele garoto via poesia onde os outros viam barulho. À noite, quando o pai voltava cansado, os 3 jantavam juntos no chão, porque não havia mesa. Mas ninguém reclamava. Era ali, naquele chão, que Samuel ouvia as melhores histórias. Antônio falava sobre quando era menino no interior de Minas e fazia brinquedos com pedaços de madeira. Elizabeth contava como aprendeu a ler sozinha, usando embalagens de sabão e rótulos de remédio. E Samuel, encantado, sonhava em transformar aquelas memórias em som. Um dia, pai, eu vou gravar a nossa voz para ninguém esquecer de onde a gente veio. E eu vou ser o primeiro a escutar, meu filho, respondeu o pai com orgulho. Os anos passaram. A adolescência chegou trazendo os ruídos da cidade, motos, sirenes, brigas, música alta. Mas Samuel ainda procurava harmonia no meio do caos. Enquanto muitos da sua idade se perdiam na pressa, ele continuava firme. Estudava, trabalhava, ajudava em casa e gravava sons com um celular antigo. Certa noite, gravou a chuva batendo na telha e mostrou para a mãe. Escuta, mãe. Parece um tambor. Parece coração, filho. Batendo forte para continuar. Naquele instante, ele entendeu o que chamava de som da esperança. Era o barulho da vida insistindo em existir, mesmo quando o mundo parecia querer silenciar. Mas o destino, como sempre, gosta de testar quem sonha alto. Quando Samuel completou 16 anos, o pai sofreu um acidente na obra e ficou impossibilitado de trabalhar por meses.
O salário parou, as contas cresceram, e o desespero tentou bater a porta. Mas Elizabeth não deixou entrar. Enquanto a gente tiver fé, comida e amor, ninguém aqui tá derrotado, disse ela firme. Samuel começou a vender balas no sinal depois da escola. Não por vergonha, mas por orgulho. Cada moeda era uma nota da melodia que ele estava escrevendo com a própria vida. Certa tarde, um produtor musical chamado Rafael Lima passava de carro e o viu batucando com as embalagens no meio da rua. Parou, baixou o vidro e perguntou: de onde você tirou esse ritmo? Samuel respondeu sem entender o espanto. Do trânsito, do trem, da chuva. Tudo tem som, é só ouvir. Rafael riu, admirado. Você é diferente, garoto. Tem ouvido de artista. Pediu o número dele e disse que voltaria. Samuel não acreditou muito, mas contou para a mãe com os olhos brilhando. Elizabeth apenas sorriu. Se for para ser, vai ser. E se não for, vai te ensinar o que precisa para ser depois. Até que numa quinta-feira chuvosa, quando já se preparava para voltar para casa, uma van parou no farol. O vidro abaixou e lá estava ele, o produtor. Garoto, pensei que nunca mais ia te achar. Sobe aí, quero te mostrar uma coisa. Samuel hesitou. Olhou para a calçada, pro céu, pro sinal vermelho, e ouviu a voz da mãe ecoar dentro da cabeça. Confia, mas com sabedoria. Ele sorriu e entrou. A van era simples, mas no banco de trás havia um pequeno estúdio portátil, microfones, cabos e um notebook. Rafael ligou o equipamento e disse: quero ver o que você consegue fazer com isso aqui. Samuel ficou olhando, nervoso. Nunca mexi num desses. Não precisa. Fecha os olhos e grava o que sentir. Ele respirou fundo. A chuva batia no teto da van. Samuel começou a bater nas laterais do banco, criando um ritmo com as mãos, os dedos e o som da água. A melodia nasceu ali, crua, viva, real. Rafael gravou em silêncio, arrepiado. Quando terminou, disse apenas: garoto, isso é arte. O mundo precisa ouvir o que você escuta. Nos dias seguintes, Rafael levou Samuel ao pequeno estúdio no centro da cidade. O ambiente era novo, cheio de cabos, botões e vozes apressadas. Mas o garoto se sentiu em casa. Enquanto outros viam confusão, ele via música. Rafael apresentou Samuel aos outros músicos. Alguns sorriram com simpatia. Outros apenas o olharam de cima a baixo, a roupa simples, o tênis gasto, o sotaque do morro. Mas Samuel não se intimidou. Durante a primeira gravação, um técnico cochichou. Esse moleque veio da onde? Da esquina? Rafael ouviu e respondeu firme. Do futuro. O estúdio silenciou. Com o tempo, Samuel aprendeu rápido, tão rápido que começou a ajudar nas gravações. Ajeitava cabos, afinava microfones, ajustava volumes. Era como se o som tivesse nascido dentro dele. Mas nem tudo era harmonia. O bairro onde morava continuava o mesmo perigoso, barulhento, cheio de tentações. Os amigos da infância, que antes riam com ele, agora riam dele. E aí, maestro? Vai trocar o corre por microfone? Samuel respondia calado. A mãe dizia: deixa o barulho deles, filho. Quem tá fazendo barulho é porque tem medo do silêncio que vem depois. E ele seguia. Meses depois, Rafael apresentou Samuel a uma ONG de música chamada Som de Dentro, que oferecia cursos gratuitos para jovens talentosos da periferia. Foi lá que ele aprendeu teoria, edição e mixagem. Mas mais do que isso, aprendeu a entender o som como ferramenta de transformação. Durante um projeto, gravou um coral de crianças e transformou as vozes em uma batida suave, misturando o som da rua com o canto infantil. O vídeo viralizou. Milhares de pessoas se emocionaram. Comentários diziam: isso é o som da alma brasileira. Nunca tinha ouvido a periferia soar tão bonita. Samuel não sabia o que dizer. Apenas ligou para a mãe e disse:
Acho que agora o mundo ouviu mãe. E ela respondeu com a voz embargada. Eu sempre ouvi meu filho. Só faltava eles. O sucesso abriu portas, mas também trouxe novas provas. Um empresário famoso quis contratá-lo, oferecendo dinheiro, fama e promessas. Mas exigiu que ele mudasse o nome artístico. Samuel é comum demais. E esse negócio de origem humilde não vende. A gente precisa de uma imagem mais moderna. Samuel respirou fundo, olhou pro chão e disse: a minha imagem é essa. E o meu nome é o que meu pai me deu. Não vendo isso por aplauso. Saiu da sala com o coração apertado, mas inteiro. Rafael, ao saber, apenas sorriu. É por isso que você vai longe. Porque tem som, mas também tem raiz. Naquele mesmo ano, Samuel foi convidado para gravar a trilha sonora de um documentário sobre jovens da periferia. O filme se chamava O Barulho do Silêncio, e a música principal levava sua assinatura. Durante a estreia no cinema do centro, o público aplaudiu de pé. A mãe chorava, o pai, agora recuperado, sorria de orgulho. Samuel subiu ao palco e disse: a música me salvou, mas não foi sozinha. Foi o amor da minha família, o conselho da minha mãe, e a fé de quem acredita no impossível. O som da esperança não vem do sucesso. Vem de não desistir de si mesmo. O público ficou em silêncio, o tipo de silêncio que vale mais que qualquer aplauso. Os anos passaram como música que muda de tom, mas não de emoção. O garoto da periferia agora era Samuel Lima, nome respeitado nos bastidores da música brasileira. Produzia trilhas para filmes, shows e campanhas sociais. O som que ele criava misturava o ruído do trem, o batuque da chuva e a voz da alma. Mas com o sucesso veio o silêncio do outro tipo, aquele que mora na solidão. Os compromissos se multiplicavam, os amigos se afastavam, e o tempo com a família se tornava raro. O apartamento novo no centro era grande demais para um coração acostumado a dividir o prato e o riso. Certa noite, sozinho no estúdio, Samuel ligou o gravador e ouviu antigas fitas com os sons da infância, o barulho do trem, o riso da mãe, o canto do pai consertando o telhado. O som era cheio de chiado, mas o chiado era vida. Lágrimas escorreram, discretas. Ele percebeu que no meio do sucesso, tinha esquecido o motivo pelo qual começou, lembrar de onde veio. No dia seguinte, pegou o carro e dirigiu até o bairro onde crescerá. As ruas estavam diferentes, mas o cheiro de pão e de chuva era o mesmo. As crianças ainda brincavam com latas, fazendo batuque. Uma delas, curiosa, perguntou: moço, é você o Samuel da internet? Ele sorriu. Sou, mas aqui, sou só o Samuel do morro. Entrou na casa antiga. O pai estava mais velho, o cabelo grisalho, mas o sorriso era o mesmo. A mãe, com o avental manchado de farinha, correu para abraçá-lo. E meu filho? O mundo não te mudou, né? Mudou o endereço, mãe. O resto continua igual. Eles riram e naquela noite jantaram no chão como antes. O mesmo ritual, o mesmo amor. Samuel percebeu que ali estava o som que o mundo inteiro tentava reproduzir, mas nunca conseguiria, a simplicidade. Depois daquela visita, tomou uma decisão: criar um projeto social no bairro onde nasceu. Chamou o projeto de Som de Casa, um estúdio comunitário para crianças e jovens aprenderem a gravar, compor e contar suas histórias por meio da música. Logo no primeiro mês, apareceram dezenas de garotos e meninas com olhares curiosos. Samuel ensinava como transformar o barulho do cotidiano em melodia. Gravaram o barulho dos portões, dos passos na calçada, das vozes da feira. Transformaram tudo em ritmo. Ele dizia: não é o lugar que faz o som bonito. É o sentimento de quem escuta. A notícia se espalhou, e o projeto cresceu. Repórteres começaram a aparecer. Mas Samuel mantinha o foco. Aqui ninguém busca fama. Busca voz.
Em uma das turmas conheceu um menino chamado Ícaro de 10 anos, tímido, sempre com os fones de ouvido. Ele lembrava o próprio Samuel quando criança. Um dia, Ícaro mostrou um áudio com batidas gravadas em panelas e tampas. Samuel ouviu e se emocionou. Sabe o que você tem aí? Não, tio. Tem o som da esperança. Naquele momento, entendeu que o ciclo havia se fechado. A semente que plantou lá atrás, vendendo balas no sinal, agora florescia nas mãos de uma nova geração. O tempo passou mais um pouco. Rafael, o produtor que acreditou nele no início, ficou doente. Samuel o visitava sempre, levando músicas novas para tocar no quarto do hospital. Em uma dessas visitas, Rafael disse com voz fraca: "Você virou o som que eu imaginei lá na chuva, lembra?" Samuel segurou a mão dele. "Lembro. E nunca vou esquecer." Rafael sorriu e completou: "Então promete uma coisa. Nunca deixa o sucesso falar mais alto que o coração." Samuel prometeu. E cumpriu. Anos depois, já consagrado, foi homenageado em um grande evento de cultura e arte. No palco, sob luzes intensas, pegou o microfone e disse: "Eu vim da periferia, e foi lá que aprendi o valor do som. O som do trem e da chuva, da minha mãe cantando. Hoje entendo que a música mais bonita do mundo não está nas notas, está nas pessoas. A esperança não é um grito, é um eco. E ele só continua se a gente nunca parar de escutar." A plateia se levantou, aplaudindo em pé. Alguns choravam. Outros apenas sorriam, sentindo que aquela história era, de alguma forma, também a deles. Naquela noite, Samuel voltou para casa, ligou o gravador e registrou uma última faixa. Era o som do vento passando pela janela e a voz dele calma dizendo: "Para quem tá ouvindo isso agora, não desiste. O silêncio que você sente hoje é só o intervalo entre um sonho e outro." O arquivo ficou salvo com o nome Som da Esperança Final.val. Ele olhou para o teto, fechou os olhos e deixou o mundo tocar a sua música. Se essa história emocionou você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte aqui nos comentários de qual cidade está assistindo. O que mais te tocou na jornada de Samuel? A força da família, o poder da música ou o som da fé? Lembre-se, a esperança também tem ritmo, e ele começa dentro da gente.